No ar, o Solo Notícias. Olá, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Estamos começando o seu jornal, o Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Eu sou Ronildo Gonçalves. Olá, muito boa tarde. Obrigado desde já por estar aqui conosco agora e faço o convite, fique até o fim, porque as notícias estão imperdíveis. Eu sou Carla Félix. O Solo Notícias. Consumo de bens industriais cresceu em março, diz IPEA. Vereda adere ao programa Cidade Empreendedora. Corpo de Bombeiros da Bahia busca desaparecidos nas enchentes em Pernambuco. Novo modelo da CNH começará a ser emitido a partir de amanhã. 3 equipes se classificam para a fase estadual da Copa 2 de Julho Sub-15. Isso e muito mais depois do intervalo. Aguarde, é um minuto só. O Solo Notícias. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. O Solo Notícias. Estamos de volta com o Solo Notícias. Continue conosco e fique muito bem informado. Justiça. A Lei de Defesa da Concorrência, que reestruturou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, acabou de completar 10 anos. Ela foi criada para evitar que práticas desleais comprometam empresas e consumidores. A Lei 12.529, que está completando 10 anos, criou a atual estrutura jurídica do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, transformando o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em autarquia federal. Essa lei fez algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, juntar competências que estavam espalhadas em outras instituições dentro de um guarda-chuva só, que é o CAD. Com a Lei 12.529, o CAD passou a ter 3 missões: analisar atos que possam colocar em risco a livre concorrência, investigar e julgar ações que prejudicam a ordem econômica e instruir sobre as diversas práticas que afetam o consumidor. Todas elas permitiram intensificar o combate a condutas anticompetitivas, como a formação de cartéis, além de trazer mais rapidez à avaliação de operações de fusão e aquisição de empresas. 2 empresas que eram para competir, buscando a preferência do consumidor, param de competir e combinam as condições do mercado. Preço, oferta, dividindo região geográfica. Isso é cartel. E isso é muito ruim para o consumidor. Na última década, o CAD julgou 4.700 atos de concentração econômica entre grandes empresas, as chamadas operações de fusão e aquisição, com prazo médio de análise de 29 dias. Na lei anterior, foram avaliados 5.600 negócios, em um prazo médio de 76 dias. A autarquia também julgou 298 processos de conduta. Dentre as decisões do Conselho está a condenação de empresas que participaram das licitações em obras de reformas do metrô de São Paulo. Neste caso, o CAD aplicou uma multa de mais de 500 milhões por cartel. O CAD é uma instituição que está olhando para o consumidor. A nossa missão é defender o consumidor. Defender o consumidor através de proporcionar um ambiente competitivo. O Solo Notícias. Economia. Consumo de bens industriais cresceu 1,1% em março, diz IPEA. O indicador de consumo aparente de bens industriais, medido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, cresceu 1,1% em março deste ano, na comparação com fevereiro. O dado foi divulgado na segunda-feira, dia 30.
De acordo com o indicador do IPEA, a produção brasileira destinada ao consumo nacional cresceu 0,8% em março. Já as importações de bens industriais avançaram 2,7% no mesmo período, após uma sequência de 4 quedas consecutivas. No acumulado do primeiro trimestre deste ano, o indicador recuou 0,6% na margem, com alta de 0,1% na produção de bens nacionais e redução de 5,4% nas importações de bens industriais. Na análise das grandes categorias econômicas, o IPEA aponta crescimento generalizado em março, com destaque para os segmentos de bens de capital, que são os bens que servem para a produção de outros, e de bens intermediários, que são os produtos para a fabricação de máquinas ou equipamentos. Na comparação com março de 2021, todos os segmentos apresentaram queda. O fraco desempenho observado em janeiro explica o resultado adverso no primeiro trimestre deste ano, aponta o Instituto. O Solo Notícias. Olha o governo da Bahia aí, trazendo desenvolvimento e mobilidade. O governo que mais investiu na saúde no Brasil não deixou de cuidar de cada cantinho aqui do nosso estado. Sabe quem chegou para beneficiar 2,5 milhões de baianos e baianas? A ponte que liga Barra a Xique-Xique. Agora a região do Oeste vai chegar mais rápido em diversas regiões do estado. Se antes a travessia de balsa durava 30 minutos, agora são só 2 minutinhos. É mais conforto, segurança, desenvolvimento e economia para o transporte de cargas, que chegará com mais agilidade e menor custo a outros estados e ao litoral. Essa ponte vai ser o cartão postal da cidade. Ela, junto com o Velho Chico, trouxe a beleza para a cidade de Barra. Essa ponte é a coisa mais linda que eu já vi. Isso é desenvolvimento, meu povo. É a Bahia seguindo em frente, com o governo que cuida de gente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. O Solo Notícias. Cidadania. Faltam 100 dias para os 200 anos da independência do Brasil. O governo tem agenda de atividades para relembrar a trajetória do país nesse período. Estou aqui no Paço Imperial, esse palácio que foi construído no século XVIII e palco de importantes acontecimentos da história do Brasil. Aqui foi sede, na época do Brasil, sede administrativa do governo, na época do Brasil Colônia, e também depois, em 1808, com a chegada de Dom João VI e da família real aqui ao Rio de Janeiro. Foi aqui nesse palácio que ocorreu um importante episódio da independência do Brasil, o dia do fico, em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro I, em uma dessas sacadas, anunciou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas que exigiam sua volta a Portugal. Foi aí que ele disse a célebre frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico." Meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, ele declarou a independência do Brasil de Portugal. Nesse ano de bicentenário da independência do Brasil, o governo federal preparou uma série de iniciativas e atividades, como o lançamento de publicações, incentivo à arte sobre o assunto e a reinauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo. 7 de setembro, uma data tradicional no calendário dos brasileiros. Marco da independência do país, a data tem sempre grande espaço nos veículos da empresa Brasil de Comunicação. Há anos fazendo essa cobertura jornalística, a EBC leva conteúdo de qualidade em tempo real para os ouvintes da Rádio Nacional, leitores da Agência Brasil e para os telespectadores da TV Brasil. E aqui na TV Brasil você comemora com a gente o Dia da Pátria, do nosso povo e de tudo que construímos nesses quase 200 anos de independência. A exibição do desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios é sempre feita ao vivo pela TV Brasil, com programas especiais que contam com a participação de convidados e do nosso time de repórteres nos diversos pontos do evento. Nós levamos para você
todas as informações e curiosidades do 7 de setembro. A transmissão é feita na íntegra e o telespectador pode acompanhar e ver imagens exclusivas de tudo o que acontece desde a saída do presidente da República do Palácio da Alvorada até o final do desfile, nos diversos pontos ao longo da esplanada dos ministérios. Na TV Brasil, você vê com um toque especial pontos altos das apresentações. Um deles são as famosas e tradicionais acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. A mais de 500 km por hora, os pilotos fazem do céu de Brasília um verdadeiro palco de desenhos, sempre muito aguardados pelo público. E não foi só uma vez que nós mostramos imagens únicas, com câmeras instaladas do lado de dentro das aeronaves. Com público cativo fiel, nem o clima seco e quente característico dessa época do ano em Brasília costuma desanimar aqueles que gostam de prestigiar o desfile do 7 de setembro. E como não poderia deixar de ser, neste ano, quando o Brasil completa 200 anos de sua independência, a EBC está preparando mais uma cobertura jornalística completa para que você não perca nada desta data, que diz tanto sobre a nossa história e tradição. Extremo Sul. Vereda adere ao programa Cidade Empreendedora. Com 33 anos de emancipação política, o município de Vereda possui pouco mais de 6 mil habitantes. Recentemente, firmou parceria com o SEBRAE para a implantação do programa Cidade Empreendedora. A assinatura do contrato aconteceu na última sexta-feira, dia 27, pelo prefeito Manrique Teixeira e o gerente regional do SEBRAE em Teixeira de Freitas, Alex Brito, acompanhados pelas respectivas equipes de trabalho. O programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa do SEBRAE para o gestor público que quer direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do município. Segundo o gerente regional do SEBRAE, Alex Brito, a adesão ao programa Cidade Empreendedora vem avançando no Extremo Sul, com os municípios de Itaém, Alcobaça, Itamaraju, Medeiros Neto e agora Vereda. Para ele, essa força reflete a potencialidade da região. O programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo SEBRAE com apoio de parceiros, tem transformado a realidade local de diversos municípios brasileiros por meio de ações estratégicas em prol do desenvolvimento econômico e social. Organizado em 10 eixos de atuação, o programa contempla diversas temáticas, como desburocratização, empreendedorismo nas escolas, incentivo à criação de salas do empreendedor e muito mais. O Solo Notícias. Para onde a gente olha, tem a Prefeitura de Eunápolis trabalhando. Fique sabendo. É o direito do povo de ficar sabendo o que a Prefeitura está fazendo. O direito do povo de ficar sabendo o que a Prefeitura está fazendo. Tem a Estação Cidadania, com quadra, pista de atletismo e 24 modalidades esportivas. Tem a requalificação e aula de funcional no Parque Gravatar e mais apoio à cultura, com o balé e a filarmônica. Isso é um direito do povo. Tem a nova sinalização vertical para melhorar o trânsito e facilitar a vida de motoristas e pedestres. E tem sonhos realizados com a entrega de escrituras da casa própria para mais famílias. É o direito do povo. Tem ainda mais apoio para o agricultor familiar. E a comida que vem do povo vai para quem mais precisa. Na zona rural são 15 quilômetros de estradas requalificadas. E a sede da prefeitura já foi reformada. É o direito do povo. É trabalho com transparência e honestidade. Prefeitura de Eunápolis. Nasceu para ser grande. O Solo Notícias. Economia. A Agência Nacional de Energia Elétrica e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica realizaram um leilão de compra de energia de fontes renováveis para atender às necessidades de 11 estados. As usinas vão receber cerca de 7 bilhões de reais em investimentos. 29 usinas foram contratadas, com uma potência total de 948 megawatts.
Os projetos devem entrar em operação em janeiro de 2026, atendendo 11 estados. São 2 empreendimentos de biomassa, 4 de usinas eólicas, 5 de energia solar, 14 de pequenas centrais hidrelétricas e 4 de centrais de geração elétrica. A energia foi adquirida pelas distribuidoras CEMIG, Coelba e Light. O preço médio de todo o leilão foi de R$ 258,16, com deságio médio de 9,33% em relação ao preço máximo determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a ANEEL, esse deságio gerou uma economia para o consumidor de cerca de R$ 1 bilhão e evitou um aumento tarifário de 0,5%. O investimento previsto para implantar as usinas é de R$ 7 bilhões. A novidade deste leilão é que os empreendimentos de fontes solar e eólica foram colocados em concorrência direta. A fonte solar ela já está bem mais competitiva do que no passado. Então, elas foram colocadas juntas ali justamente para promover a competição entre essas duas fontes. Regional. Corpo de Bombeiros da Bahia busca desaparecidos nas enchentes em Pernambuco. Os 12 bombeiros militares baianos enviados a Pernambuco participam a partir desta segunda-feira da Operação Recife, de busca de pessoas desaparecidas nos bairros de Monte Verde e Milagres. Fazem parte da equipe mergulhadores autônomos, além de especialistas em busca e resgate de estruturas colapsadas e em salvamento com cães, que tem o apoio de uma cadela farejadora. Em fevereiro deste ano, uma equipe também com 12 bombeiros militares baianos atuou por 9 dias em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após a área ser atingida por fortes chuvas. O Solo Notícias. Isso aqui é coisa histórica. Muito obrigado do senhor pensar um pouco aqui em Limeira. Eu agradeço muito por nós todos aqui, por essa comunidade. Estamos aqui no distrito de Limeira entregando esta ambulância aos moradores daqui, que era um sonho antigo dessa comunidade. Graças a Deus, nosso mandato hoje está vindo aqui hoje realizar o sonho desses moradores. Essa ambulância irá atender os moradores de Limeira e as regiões circunvizinhas de Limeira. Estamos trabalhando para que a saúde chegue aos 4 cantos do nosso município. A comunidade toda está muito contente porque nunca teve isso aqui dentro. Valeu, Gilvan. Agradeço a Deus, primeiramente a Deus e depois você. Colocou essa ambulância para nós aqui. Somos gratos porque éramos muito carentes em questão do carro da saúde aqui nesse lugar. Porque já teve gestão antiga aí, né, que não se preocupava com essa situação. E ele entrou já com pouco tempo, que já está aí, já está trabalhando. E nós estamos gostando do trabalho dele porque é assim que tem que fazer mesmo, trabalhar. O Solo Notícias. Regional. Governador Rui Costa inaugura sistema de abastecimento de água em Feira de Santana. Em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, o governador Rui Costa entregou a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do município no setor Tomba. Foram investidos R$ 44,5 milhões nesta ampliação, que passa a ter capacidade de reservação de mais de 24 mil metros cúbicos, beneficiando mais de 400 mil habitantes da região. Estamos entregando agora o último sistema de reservação e macrodistribuição, que é o Tomba. E com isso a gente resolve toda a macrodistribuição de Feira. Mais R$ 143 milhões serão licitados pela Embasa, empresa responsável pelas obras e vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, para outras melhorias no abastecimento de água da região, beneficiando, além de Feira de Santana, os municípios de Santanópolis, Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho e Santa Bárbara. Ainda durante a visita à Feira de Santana, Rui anunciou obras de infraestrutura, segurança e visitou unidades de ensino em reforma e modernização que integrarão o Complexo Esportivo Educacional Gastão Guimarães. O governador anunciou também o início das obras de reforma e ampliação do Hospital Geral Clériston Andrade, que inclui 112 novos leitos, além de intervenções no ambulatório e imunização e ampliação dos serviços de nutrição dietética. A UPA, a Policlínica, o novo Clériston Andrade, a nova ampliação que eu acabei de assinar de 20 milhões, que vai elevar em mais de 57 leitos, que vai requalificar outros tantos leitos.
que vai construir uma nova cozinha e um novo refeitório para atender melhor a todos que aí trabalham. Cidadania. Novo modelo da CNH começará a ser emitido a partir de quarta-feira. E a partir de amanhã, 1º de junho, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, passará a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, o documento ficará mais moderno e cumprindo determinações legais. Possibilitará o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar. Foi também incorporado um código internacional utilizado nos passaportes que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros, como terá informações impressas em inglês e em francês. Além do português, o documento facilitará o uso em outros países. A substituição da CNH não é obrigatória. Ela será implementada de forma gradual para novas habilitações, na medida em que os condutores venham a renovar ou emitir a segunda via do documento. A nova CNH adotará uma nova cor. Além do verde, terá também o amarelo e novos elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes. O documento terá um QR Code que poderá ser expedido nos formatos físico, digital ou ambos. Cidadania. Mais de 500 gestores e educadores de creches comunitárias de Salvador e cidades do interior foram recebidos para o primeiro encontro do projeto Mais Infância no Pós-Pandemia, que aconteceu no Teatro Caetano Veloso, no campus da UNEB, no Cabula, em Salvador. Viver e pra ver não é preciso muito. Atenção, a lição está em cada gesto. Mais de 500 educadores e gestores de creches comunitárias de Salvador e cidades do interior da Bahia foram recebidos no Teatro Caetano Veloso, no campus da UNEB, no Cabula, em clima de descontração para o primeiro encontro do projeto Mais Infância no Pós-Pandemia. A retomada das atividades presenciais marca a continuidade da capacitação de educadores através do projeto idealizado pelas voluntárias sociais da Bahia. E a expectativa é essa, formar professores, gestores das creches comunitárias nessa pauta que é educação infantil comunitária. Na pauta do evento foram tratados temas como cuidados de professores e estudantes no pós-pandemia, com oficinas dirigidas por psicólogas, além da apresentação e debate acerca do documento curricular referencial da Bahia, que aponta as diretrizes e políticas para a educação infantil. A ideia é trazer para esses gestores uma visão do currículo, para que eles possam integrar as suas práticas pedagógicas às normativas que o currículo do Bahia traz para a gente. Professores e gestores de instituições da educação infantil, que inclui escolas, creches e associações comunitárias atendidas pelo Mais Infância, comemoraram o reinício dos encontros presenciais interrompidos pela pandemia. Vamos retomar, aprender novas coisas, novos aprendizados. Sei que o Mais Infância tem muita coisa nova para vir. A interação com as outras creches, isso é super interessante, só agrega. O Solo Notícias. Esporte. 3 equipes se classificam para a fase estadual da Copa 2 de Julho Sub-15, organizada pela Sudesb. As equipes de Canaã, Capim Grosso e Santo Antônio de Jesus já garantiram vagas para a fase estadual da 12ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15. A competição é promovida pela Sudesb, que é a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. As partidas semifinais e finais de 3 dos 6 grupos da fase regional da competição foram realizadas no último sábado, movimentando o fim de semana nas cidades sedes de Irecê, Senhor do Bonfim e Castro Alves. Outras 3 equipes classificadas serão conhecidas após a realização das regionais de Correntina, Vitória da Conquista e Itabuna. O Solo Notícias. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Te espero amanhã, ao meio-dia, aqui pela Rádio TV ABM. Boa tarde, Carla Félix. Boa tarde, Leandro Sampaio. Boa tarde, André Lopes. Quando a perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. Muito boa tarde e até a próxima. Excelente terça-feira. Até amanhã.